uma alegria muito grande começar hoje um projeto sonhado pela Abrajete, Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo Paraíba, o seu podcast. E aqui nós vamos falar muito desse novo momento e resgatar a história do turismo de João Pessoa e da Paraíba. Esse projeto é em parceria com a Dr. Play, que é um espaço consolidado na divulgação de informação sobre qualidade, saúde, bem-estar e conectado com profissionais do setor e com o público em geral. Nós vamos apresentar aqui quem vai participar desse podcast hoje, Rosa Aguiar, que é secretária da Abrajete. Rosa milita há muitos anos na imprensa e tem o site maisturismoecultura.com.br e o perfil no Instagram, @RosaAguiar. O outro entrevistado é o querido Gerardo Rabelo. Entrevistador, né? Entrevistador. Gerardo é uma lenda no nosso jornalismo. Tem o site gerardorabelo.com.br e o perfil @Gerardo Rabelo no Instagram, que, para nossa alegria, passou de 100 mil seguidores. Parabéns, viu, Gera? Obrigado. Muito legal. Gerardo Rabelo SB. Para ficar bem atento aí, porque tem esse SBzinho aí, né? Tem um SB no final? Então Gerardo... Porque é engraçado, você sabe que o filho tomou conta do Gerardo Rabelo, né? Aí eu tive que botar um SB, que é de sobrinho, para poder ficar diferente dele. Chegou depois para ver o primeiro. Agora, o nosso entrevistado é uma lenda no turismo da Paraíba. É um homem que não existia um nome mais perfeito para a gente começar essa série de podcast da Abrajete. Hermano Targino, precursor do turismo, que construiu essa maravilha ainda hoje do Hotel Ouro Branco aqui em Tambaú, que na época que João Pessoa nem se falava em um turismo de massa ainda. Então, Hermano Targino teve o privilégio de começar tudo isso e, mais ainda, o privilégio de estar vendo João Pessoa hoje sendo, como vamos usar a frase que está aí na mídia, a queridinha do Brasil. Então, nós vamos conversar com Hermano, com essas feras aqui ao meu lado, e vamos iniciar esse projeto tão sonhado que buscamos durante tanto tempo e que agora conseguimos. Hermano, eu vou começar perguntando a você, minha maior curiosidade. Na época que você começou no turismo, construindo hotéis, desaguando com o majestoso Ouro Branco, você pensava que João Pessoa chegaria, em termos de turismo, ao que nós estamos vivendo hoje? Olha, minha gente, é um prazer muito grande e a alegria de estar aqui. Eu sempre sou um entusiasta do turismo da Paraíba, especialmente de João Pessoa. Mas nunca passou pela minha cabeça, realmente, de aproveitar e estar vivendo esse momento que nós estamos vivendo. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque isso precisa ser dito. O que nós estamos hoje usufruindo é uma história lá atrás, talvez de 20 e 30 anos, que modestamente eu tive o privilégio, o prazer de participar. Do alicerce, né, Bola? Não sou eu, alguns governadores também tem que ser dito, que acreditaram também. Eu viajei, por exemplo, com o governador Zé Maranhão para Buenos Aires. Há quanto tempo isso? Há 20 anos, 25 anos, para o Maranhão. Ele com o secretário de turismo, certo? vendendo a Paraíba. Especialmente. Então é uma honra muito grande estar aqui com vocês, falar sobre isso. É um prazer muito grande. Eu quero saber da Hermana e aqui vou resgatar, vou começar a história do começo. Bola, que chamam de bola, viu? Se você não sabe, é bola. Bola Targino. Bola Targino. Você vem de Campina Grande. Começou lá, já foi com o Ouro Branco, porque o Ouro Branco é um símbolo, né? Mudou de nome um pouco depois, pouco não, muito depois, mas eu quero saber como é que começou essa trajetória e como você entendeu que tinha que vir para João Pessoa. Veja bem, a negociação com o Ouro Branco de Campina Grande tem um fato interessante. O advogado meu e o do grupo do hotel foi Ronaldo Cunha Lima. Advogado das duas partes. Ronaldo era meu amigo também do pessoal do Henrique, né? Foi quem elaborou o contrato, foi quem negociou. Ele era muito amigo do Henrique, através de Newton Henrique, muito amigos, né? E
nós estávamos com o Hospital Antônio Tagino e nós sentimos que estava sendo pequeno assim para a família. E eu queria expandir. Então, nós resolvemos, né, depois de um certo tempo, eu vim para João Pessoa, saí da sociedade do hospital, meu irmão também saí da sociedade do Ouro Branco Praia, que nós éramos sócios. Eu fiquei só com hotelaria e Tagino ficou só com o Com o hospital. hospital. Agora, minha curiosidade é por que investir? Porque um empresário que vinha do ramo de saúde resolveu investir em hotel numa cidade que há 40, 50 anos atrás não tinha turismo nenhum. Mas a minha origem também não foi só do hospital. Eu fui também, eu tive uma empresa de ônibus também para o Rio de Janeiro, também de sociedade com um tio meu. Eu tive lojas em Campina Grande. Eu sempre fui um comerciante. Tinha Marlon Artigos Finos. Esse nome foi criado por Noaldo Dantas, que era meu amigo Que pessoal. foi secretário de turismo, quer dizer, presidente da PBTU. Eu fundei o Sindicato de Hotéis da Paraíba, eu fundei a ABIH, eu fundei o Convention Bureau. Eu tive a felicidade, no momento certo, de fundar essas 3 entidades. Que hoje, né, fazem hoje parte faz do parte. que é chamado trade, né? Exatamente. É fundamental. Agora, irmã, na época do Ouro Branco, e é um nome lindo, Ouro Branco, porque significa o açúcar, né? O algodão. O algodão. O algodão. É o Ouro algodão. branco. É o algodão. O algodão que a Paraíba era grande produtor. A Campina Grande chegou a ter ruas e ruas cheias de fardo de eu algodão pensei para que era exportar açúcar. para Liverpool É. pela família Rick. Olha aí. É A família muito Rick. bonito o nome. A família Rick teve filial lá em Londres. Tinha um banco, É. né? O E banco. o banco, e naquela, que você imagina fez- a família naquela época ter um banco. Tem um né? banco. Banco. Surreal. E né? foi por isso, com um banco, que Newton Rick migrou para o Rio de Janeiro. Aí que E o filial aí- no Rio, filial em São Paulo. Riquíssimo. Agora, o Ouro Branco era um dos hotéis mais bonitos e sofisticados do Nordeste, né? Do interior do Nordeste. Charmosíssimo, Que foi glamouroso. construído para hotel, não foi adaptado. Exatamente. Projeto de esqueci agora, um arquiteto muito amigo nosso lá de Recife, muito amigo do Henrique também, que faleceu também. Faleceu. Eu sei. Diz já o nome dele. Já. Foi um cara que fez projeto para o Mar Hotel em Recife. Que é Trabalhou muito. fantástico ainda hoje, né? Os hotéis grandes de Recife foi feito por A Cássio por- Gil Bossoi? Não, Não. Foi não? não. Ele inclusive tem um azulejo lindo na fachada do hotel, do prédio do Rick e o Rick, ó. O Ouro Branco. Do Ouro Branco, que o Rick verdade. era outro hotel. Outro hotel. É. Do Ouro Branco, que eu sempre olho e digo, meu Deus do céu, esse é de um artista premiado. Tá ali, lindo. Graças a Deus ninguém mexeu. Acho Então, que é proibido a minha, mexer. quer dizer, a minha origem não foi só do hospital. Entendi. Eu já era um comerciante. E onde é que apareceu a visão para A visão o do turismo? Veja bem, quando nós compramos o Hotel Ouro Branco, fizemos uma reforma e nós começamos a gostar. Especialmente eu. Tinha Comecei a público, gostar. tinha público naquela época, lá em Campina Grande. Tinha. De segunda a sexta-feira lotava. No sábado, no domingo, aí a hospedagem que não tinha os eventos que tem hoje. Certo? É. Mas Campina, de segunda, todos os hotéis lotavam. Com hóspede de negócio, viajantes, vendedores. Representantes, E né? representantes Agora eram comerciais. poucos, né? Poucos, sim. Porque também tinha poucos hotéis também. E Ô, Hermano, quando- agora tem uma curiosidade. Você não chegou aqui já com o Ouro Branco, né? Antes, você teve outros hotéis em João Pessoa, não é isso? Aí a nossa visão para chegar em João Pessoa, nós não tínhamos condições de construir um hotel. Aí arrendamos um hotel de doutor Antero Aranha, Que foi o Somar. amigo Somar. nosso, Somar Hotel. Que foi presidente da PBTU também. Passamos lá 11 anos como inquilino dele. Um cara muito bom, meu amigo, fraterno, uma pessoa boa. É Certo? verdade que. Aí depois, mas só um minuto, Rosa. Antes do Solmar também não teve outro hotel, ou paralelo ao Solmar, mais um hotel, ou foi de lá do Solmar para o Ouro Branco, você? Foi do Somar para o Ouro Branco Praia. Isso em 93. 93. Eu soube que no Ouro Branco se hospedaram muitas pessoas famosas no Ouro Branco de Campina Grande, artistas, quando iam fazer shows. Muito. Inclusive, o presidente da República
que teve em Campina Grande, Qual deles? foi Figueiredo. Ele requisitou um carro do meu irmão, que era um Landau da época, e bloqueou o hotel durante 3 dias. O hotel Nossa. foi... Nós não recebemos nenhum hóspede. Ficou arrendado à presidência da República, pagaram tudo direitinho, antecipado, tudo, mas não permitiram nenhum hóspede. Não podia, certo? senão iam soltar uma bomba. Era verdade. Não só ele, Todo como respeito. o presidente Médici também teve em Médici Campina Grande também. também. E aconteceu a mesma coisa. Reservavam todo o hotel. E Exatamente. artistas também, né? Também, muitos famosos. Porque tinha um restaurante no Ouro Branco, lá Um em sexto cima, andar. que era um point da sociedade, com um jantar dançante aos Era. sábados, né? Sexta e sábado. Sexta e sábado. Então a sociedade ia para lá. É. E isso era um charme, né? Porque o negócio era prestígio dizer que ia para o Altema jantar Dutra, dançante. quando ele morreu, uma semana antes ele cantou lá no Ouro Branco, em Campina Grande. Nossa. Altema Dutra. E outros cantores da velha guarda sempre cantavam em Campina Grande. Nós trazíamos, né, porque tinha público, tinha um jantar dançante, né, com uma orquestra famosa local, que era de Orgílio Cavalcante. Orgílio Cavalcante, que era maravilhosa, famosa. famosa. Na minha juventude, eu dancei muitos bailes com a orquestra de Rogério. Orgílio. Agora, naquela época que você começou a pensar em vir para João Pessoa, você lá falou que tinha público durante a semana. Quando chegou aqui, isso se reverteu ou João Pessoa, naquela época, ainda não tinha turista para deixar o hotel lotado durante os finais de semana? Mas era bem melhor do que a ocupação lá de Campina Grande, porque tinha aquele hóspede das praias. Então, João Pessoa não lotava, tinha uma ocupação de 60%, 70% durante a semana, e nos finais de semana chegava alguns paraibanos lá do sertão de Campina Grande mesmo para se hospedar, para passar fim de semana em João Pessoa. Então, Bola. a ocupação melhorou. Bola, Hermano, sempre foi um personagem social de muita relevância. Ele e a esposa Penha circulavam. Com isso, eles faziam a mídia de divulgar o espaço para o interior, para Campina, e com isso eles estavam sempre vendendo a imagem do hotel. Era o hoteleiro Hermano Tagino e Penha. Aí sabia que ia encontrá-los lá no hotel, que isso era uma coisa particular, né, do acolhimento que o paraibano tem, que a gente ainda enxerga alguma coisa, mas com o crescimento isso vai desaparecendo. É verdade. Mas tinha essa atividade social muito intensa. E com isso ele fazia a boa mídia. Aliás, os grandes hoteleiros daqui, todos estavam muito em evidência, que era ele, Manuel Gaudêncio, Antônio Cabral. Cada um com seu cada qual aí, sua esposa, muito atuante. Perfeitamente. Todas, viu? Todas, muita Marisa, né? Dona Eulina, com o Toninho, e Penha com o Hermano. Então elas faziam a vida só participavam. Porque tinha que ter essa relevância social também para poder a gente olhar. E ele não deixava, porque aí agora eu falo como o colunista social que estreou nos anos 80 e tal. Bola era um patrocinador dos colunistas, porque os colunistas tinham a missão não só de fazer o comentário e a cobertura social, mas também de realizar a movimentação social com as festas. A gente fazia, éramos o precursor ali da cadeia produtiva. E praticamente os únicos, porque não Era- tinha não produtor de evento. Não Eram tinha. vocês que Praticamente faziam, show. que Praticamente não, era movimentavam mesmo. a cidade. Então, aí era muito criticado, porque esses colunistas só vivem festa, não sei o que, não sei o que lá. Mas a gente fazia cadeia, era quem vendia presentes para as festas, era quem vendia roupa para as boutiques, era quem botava os garçons para trabalhar, os bufês para funcionar. Ocupava os hotéis. Ocupava Ocupava os fazia hotéis, grandes as festas. festas. E fazia É. festa. E ninguém E vive assim, sem festa. Com a certeza, sociedade ninguém vive sem ficava festa. Aliás, a vida animada. deveria ser uma festa, né? A vida deveria ser uma eterna festa, né? E eles estavam lá, viu? Sempre. Sempre. Agora, hermano, a gente sabe que o turismo não se faz da noite para o dia e que muita gente contribuiu. Eu queria que você falasse um pouquinho do nosso
nosso patrono, o jornalista Willis Leal, que você conviveu tanto e que a gente tem tanto orgulho de ser fundador da Abrajete, e que falasse também sobre aquele universo daquele tempo de 30, 40 anos atrás. Como é que era a movimentação do jornalismo e de Willis? O Willis era uma figura fantástica, né? Eu fico assim muito cavalheiro porque eu participei da vida dele. Ele me pedia muita coisa lá no hotel, sabe? Me pedia, e eu atendia, porque eu queria muito bem a ele. Uma figuraça. João Pessoa e a Paraíba perdeu, rapaz, um grande brasileiro, de Will, né? E ele era louco pela Paraíba, louco mesmo. Ele não parava, ele era uma coisa assim, perambulante, pensando 24 horas. No Era um turismo, pensador, Era, no turismo. Participou de eventos, eu participei com ele de eventos na Alemanha, em Portugal, em Buenos Aires, na América Latina todinha, e ele era presente, divulgando a Paraíba. E ele tinha uma visão muito à frente do tempo dele, né? Ele sonhava, ele via, Perfeito. Ele tinha ele cabeça, visualizava João tinha Pessoa cabeça. do turismo, né? Ele visualizava isso, né? Cabeça. Isso que a irmã está falando, diz com muita propriedade, porque o Willis foi um homem, um solteirão, não quis convicto, casar. não quis casar. Não. Teve um único filho que foi de uma experiência, de uma vivência, mas esse filho nunca viveu aqui, sempre foi fora. E com isso, ele tinha disponibilidade, tempo. Era. E queria, né? Porque não adianta ter só disponibilidade Se e não dedicou querer. à né? paixão dele, que era a vida. Era a vida. Aí ele pensava o turismo, ele pensava o comportamento da cidade, olhava para o desenvolvimento com muita pertinência. Foi de Willis que eu escutei as primeiras críticas ao início dessa expansão do turismo, por exemplo, a construção dos quiosques da praia, que é uma estrutura para dar o quê? Suporte à frequência que tem ali. Mas aí eu disse, como é que você é contra isso? Aí ele dizia mesmo assim, porque aqui tem uma história de puxar. Vai ter um puxadinho de um lado, um puxadinho do outro, e daqui a pouco não é isso. A estrutura vai ficar toda uma esculhambação, porque é assim que funciona no Brasil. Aí eu dizia, mas não é possível. E ficou, né? Infelizmente ficou, né? Acertou, gol de placa. Até o gabarito hoje de João Pessoa, também ele brigava por esse gabarito. Era. Pelo a divisão entre um prédio e outro. Era. Eles só não podemos fazer o que aconteceu em Copacabana, os prédios tudo junto. Isso. Ele brigava por isso, era uma questão de honra dele. Ele ligava E e passava grandes- por cima da E pessoa. ele deu grandes ideias também, como o letreiro Hollywood Nordestina, né? Mas Grandes em sacadas, cinema, o Festa né? do Bode Rei, né? O Cariri todo deve muito a ele. O Cariri, ele foi apaixonado pelo Cariri, o Colocou esse- cinema. Se você olhar esse patrimônio que é a Hollywood Nordestina, né? As gravações acontecerem lá. Saiu do nada, né, gente? Saiu do nada. Do E aí nada. botou, colocou e deixou esse legado. E isso é uma das minhas preocupações no tempo da maturidade, né? De ser esquecido. Não pode ser esquecido. Não A gente pode. tem que dar nome aos bois, como diz aí o Matuto. É. O Willis Leal foi quem deu esse nome. O Willis Leal foi quem colocou em cena a cidade que hoje é cenário das grandes produções brasileiras do cinema. Perfeitamente. Exatamente. Não pode cair no Uma esquecimento. cidade, um estado que não tem memória, ele não tem existe. identidade. Não né? tem. Fica sem identidade. Eu digo isso com propriedade, Vieira, porque o Willis frequentava meu escritório todos os dias. Todos os dias à tarde ele E tava lá, né? chegava movimentando. Chegava de manhã, era. dando grito. Na época tinha jornal, rasgando os exemplares de jornal que eu colecionava lá para poder ter a consulta. O assunto que ele queria. Peraí, aí arrancava e disse: Willis, não, saía. Deixava o carro no meio da rua, aberto, com a porta às vezes aberta. Ele não fechava. Ficava aberto e dizia: tem um carro aberto aí na porta. Eu dizia: como? Aí olhar, era o carro Era o Willis. carro dele. Tem aquela história engraçadíssima, que papai frequentava muito a casa de Willis também. Sim. Porque papai morava em Manaíra e o Willis morou um tempão em Manaíra, né? Sim. E tem aquela história famosa da Da vaca que caiu vaca na na piscina. Isso eu alcancei demais, eu me lembro disso demais. A vaca A foi vaca. comendo a grama. Foi subindo, O muro subindo. era um muro de grama no estilo do Hotel Tambaú. é. A vaca foi comendo e caiu do outro lado, que era a piscina. Eu fui muitas vezes na casa de Willis com o papai e sem papai quando eu era da TV, das emissoras, e fazer reportagem quando ele lançava. Lançou muitos livros sobre nosso patrimônio, Sim. né? Graças Então, a aí, ele a gente tem o inclusive, registro. podem ser reeditados, né? Isso. Merecem ser Aliás, vamos dar reeditados. essa ideia na NH6, né? Que é a dona da bola, Não, né? Tá com a União Editora. Deixa eu contar uma É história aqui verdade. super interessante de Willis. Taná recentemente tem um sebo numa viagem que ela fez ao sul.
se não me engano, Santa Catarina, ela achou no sebo de lá um livro de Willis sobre culinária brasileira, estado por estado. E eu Olha tô só. lendo esse livro agora. legal É mesmo. Olha só, que você resgatar pelo menos a parte da Paraíba ou a parte do É o Nordeste. nosso Câmara e Cascudo. reeditar. Mas o livro é fantástico, ele fala da comida paraense, ele fala de várias... E é claro que a gente sente, né, isso é muito bom, que ele vai puxando aí a brasa, né, para o Nordeste, Nordeste, né? é. Onde ele destaca o sabor inigualável da comida, o Norte também ele fala Tudo que ele muito gostava bem. transformava em livro, né? É, Porque, é. por exemplo, ele Maravilhoso, ele tem o melhor, vamos dizer assim, a maior informação sobre as Misses Paraíba, as Misses de todos os tempos, é uma produção de Willis. O Willis fez, elas têm hoje, né? Porque elas não só liam... Elas É, só liam Pequenos o Príncipes. Pequeno Príncipe. Ela não só lia Elas o não Pequeno só liam o Príncipe. Pequeno Príncipe. Minha mulher mesmo ficou com ódio. Que não foi essa? Ele tá rangendo os dentes. Mas ele deixou o registro, deixou com fotografia, deixou as referências. Ele fez história. Fez Total. Total. E era amigo realmente Muito pessoal amigo. dele. Queria Tumultuava bem. muito o Ouro Queria- Branco? hein? Tumultuava muito o Ouro Branco. Não, ele era só era pidão, né? Mas para o que ele fazia, ele tinha que pedir, não era? Ele sempre Paulo? tinha um jornalista, um amigo dele, Era. de São Paulo do Rio, que vinha aqui fazer algum trabalho, coisa. Ele era muito conhecido e os caras pediam, É. consiga uma hospedagem lá para mim. Eu nunca faltei a ele, porque além de querer bem, era meu amigo fraterno. É isso. E isso ajudou também, o Willis ajudou muito. O legado que o Willis deixou para o turismo da Paraíba é fantástico, Pois é. é gigantesco. Aí eu quero evoluir agora. Eu quero evoluir. Você veio para João Pessoa, só o Mar Hotel, passou mais de uma década lá. Foi. Quando você fez o negócio e construiu o Ouro Branco, né? Que hoje não é Ouro Branco mais, Garden. é Garden, né? Garden. É lá na Navegantes, né? Né? E simultaneamente você fez a negociação que foi um resgate, né? Você lá atrás, mas fazendo um resgate do patrimônio histórico da cidade, que foi o Paraíba Palace Hotel. É verdade. Como é que foi essa operação? Essa operação não foi fácil, Geraldo, pelo seguinte, nós passamos cerca de 60 a 90 dias para concluir essa negociação com o Ronaldo Minervino, O proprietário. proprietário. Ele bebia muito, era alcoólatra, tinha alguns bares que ele frequentava assim com frequência muita, uns Assiduidade três, mesmo. era assíduos, né? E Geraldo da Gema Imobiliária, que era corretor, aí, Tagino, hoje o almoço é lá no tal restaurante. Aí nós íamos para lá. Começava o meio-dia, 4 horas da tarde, a coisa não progredia. Aí, certo dia, Geraldo disse a eles, olha, Tagino vai desistir do negócio, porque ele já veio aqui conversar com você várias vezes, você disse que gostou dele, certo? Mas não conclui, velho. Você interessa realmente vender, certo? Interessa que eu gostei muito de Tagino, vou fazer negócio com ele. Depois de mais um ou 2 meses, nós fechamos o negócio. Nossa. Então, e almoço e Vocês não jantar. queiram saber da nossa alegria, do nosso prazer em restaurar o Paraíba Palace. Estava em ruínas. O Paraíba Palace é dos anos 30, né? Estava em ruínas mesmo, situação Estava difícil. como o da antiga Saelpa lá, tá como do antigo Ipaze, estava Sim. naquele mesmo... né? Estágio, como está lá hoje, né, no centro? Abandonado como está completamente. hoje? Nós passamos 6 meses restaurando. E para restaurar, Eu lembro. vocês não queiram saber a dificuldade que nós tivemos com o Infaep, que até a cor do prédio, não podia instalar os ar-condicionado. Foi luta. Muita luta, porque, pelo que eu sei, além dos ar-condicionados, por conta de FAEP, por conta de tombamentos, essas coisas, tombamento. tinha também a questão do estacionamento, Sim. que foi outro problema muito sério, né? Nós conseguimos, me parece que o prefeito era Carneiro Arnaud, Sim. salvo engano. Ele conseguiu uma alçazinha que tem, ainda hoje tem essa alçazinha, cabendo 20 carros. Para Muito ficar muito pouco. Era no mínimo, tinha que ser no mínimo 40, 50 carros. Mas esses 20 carros, como os viajantes passavam o dia todo fora, só era para dormir, não é isso? Entendeu? Aí o que é que levou? Levou que os viajantes aí começaram a sentir que a clientela saiu do centro, passaram também para as praias. Aí houve um esvaziamento também do nosso hotel também, porque os viajantes passaram também
Aí para mais próximo de onde para tava o Manaíra, cliente, para né? Tambaú, para Ubessa, porque os empresários começaram a deixar também o centro, também essa que é a realidade. Você teve prejuízo com o Paraíba Palace Hotel? Não, porque teve. assim que nós sentimos que a ocupação começou a caindo, aí nós fechamos o hotel, transformamos num centro comercial, certo? Operamos também. Os quartos viraram salas. Exatamente. São lojas, São né? lojas. Aí populares. resultado. Também começou também, depois de 5 anos, começou também a esvaziar. Foi quando surgiu uma negociação nossa com o deputado Gervásio Maia. Ele tinha uns 5 prédios alugados fora do centro, foi olhar, gostou demais, levou o pessoal da arquitetura, a engenheira Carla, que é uma moça muito competente, e gostou, e disse: presidente, esse espaço aqui serve para a gente. Nós temos que fazer algumas adaptações. E foi feita realmente. Algumas lojas, alguns quartos, nós ligamos, tiramos as paredes, deixamos as lojas maiores, com umas salas maiores. E hoje continua alugada a Assembleia. E eu sou muito satisfeito porque eles estão Cuidando, né? agora mesmo. Mas é o prédio todo? O prédio Assembleia? inteiro. Só não é o Inteiro. térreo, né? Só No térreo só tem a entrada e mais uma lojinha só. As outras já eram vendidas a N pessoas. O Ronaldo O Mineiro Ronaldo, foi vendendo prestando para de poder dinheiro. fazer dinheiro. Entendi. Exatamente. Agora o grupo Fazano inaugurou há não tanto tempo assim um hotel no centro de Salvador, no padrão deles, no centro de Salvador, que era inclusive um jornal, acho que é à Fazano. tarde. É o Fazano, e é o maior sucesso, e é sofisticadíssimo, lindo. É um hotel de luxo. Mas o Salvador, Mas, Rosa, assim, é centro antigo também e tal. Essas coisas que a gente não entende. Salvador Mas tem a lá vida tem de Pelourinho, espaço tem o estacionamento. vibra. É menor em altura do que o Paraíba Palace. Tinha uma infraestrutura mais aberta, porque eram espaços Mas grandes. vocês Eu já não me acham, hospedei. Hermano, e vocês, que o Paraíba Palace pode ainda ressurgir, não? Como hotel? O grupo galês, que é português, ele só tem hotel nos centros das cidades, nos centros históricos e tudo, né? Lá atrás eles andaram me procurando. Vieram a João Pessoa. Mas não são os donos do SERS de Natal, não. Não, eu não sei. Tá. Eu sei que eles são especialistas em instalar Em prédios. hotel Nos nos centros centros históricos. preferência no centro histórico, né? Mas o entrave foi exatamente o estacionamento. Incrível, né? A negociação não foi para frente exatamente Agora, por isso. Mano, que importante. Por isso que eu falei no início do nosso podcast que você não poderia ter nome melhor para esse primeiro programa da Abrajet, né? O Simbora Paraíba, porque ficou claro aí que se não fosse vocês, o seu grupo, o hotel, talvez nós não tivéssemos mais o Paraíba Palace, que você pegou já em ruínas, né? Em ruína Ele mesmo. iria cair, literalmente. Exatamente. E hoje, com essa continuidade pela Assembleia Legislativa, o patrimônio está lá. Está né? lá, Tá está lá. conservado. Agora mesmo eles vão entrar com uma nova reforma externa, porque o interior está a coisa mais linda, do mesmo jeito que eu deixei. Interior. A parte externa já está precisando. Eu tive essa semana agora com o diretor, já tem um orçamento. Vamos começar agora, depois do carnaval, reformar, pintar novamente, mudar algumas coisas. Se não fizer a permanência desses órgãos no centro, o centro se acaba. Verdade. A movimentação quem traz hoje é o poder público, né? Porque Eu são quero- as grandes. Por questão de justiça, eu quero registrar que tanto o governador João Azevedo como o prefeito Cício estão imbuídos de restaurar esse centro histórico. Estão dando incentivos de imposto, de muita coisa. Porque nenhum outro fez. Né? Não, eles dois Só estão tem a juntos. verba. Isso já está funcionando nesse momento. E eu tenho a impressão que dentro de 10 ou 15 ou 20 anos, aquele centro está todo restaurado. Só funciona assim. O Só. centro histórico no Um Brasil, se incentivo. você for para Recife, né, a parte de informática lá, que criou-se Os um polos, parque, né? um polo no centro histórico, só sobrevive se houver esse tipo de ação governamental. Senão o pessoal vai embora para as praias. O parque tecnológico daqui vai funcionar no antigo Colégio Nossa Das Senhora das Neves, Neves, isso. né? Pois é. Estão fazendo isso, ainda bem. Agora, tem muitas cidades na Europa, eu ouvi falar que Praga é assim,
que a prefeitura e os governos são obrigados a não alugar casas novas e sim casas antigas para poder ajudar a manutenção, as secretarias, quando vamos colocar as secretarias. Agora, não sei se vocês perceberam na conversa com o Hermano aqui, as pessoas que ele cita são pessoas intrinsecamente ligadas ao universo do turismo. São ex-presidentes de PBTU, são empresários, são pessoas que fomentaram na divulgação, no investimento. E isso mostra que essa cadeia, né, que está aí hoje, tem a inserção de novos empresários, porque é normal, né? A vida anda A e... dinâmica da Uma questão de justiça, logo depois desse grupo aqui, de Mané Gaudêncio, de Hermano Tagino e Toninho Cabral, aí chegou Tadeu Pinto, Isso. um hotel, né? Foi presidente da BIH. Sim, esse ano, Agora- inclusive, ele recebeu o agora- troféu Valdemar Duarte. Agora mesmo, recentemente, ele inaugurou, né, um hotel que é um nome, Smart. Smart. no Smart, com 80 apartamentos. João Pessoa e a Paraíba também devem muito a Tadeu Pinto. É verdade. Isso, que Foi, são- inclusive, a da gente- BIH A Nacional, gente né? está falando dos grandes empresários, né? Aí, nesse universo, mais para frente, aí chegou Manuelina Hardman, que era Vavá, construiu Vavá por outros momentos, muito bom teve que se equipamento. ausentar, e Bom ela quem equipamento. ficou À com o frente. irmão, né? Rivanildo, e Rivanildo foi para o Pará, e quem ficou foi Manuelina. E Manuelina com garra, Ela força, é muito dinâmica. porque É. ela tinha também a missão de trabalhar a cerâmica, né, da família, mas ela olhou para o hotel, né? E olhar para o hotel tem que ter muita dedicação, né? E ela também assumiu também a BIH também um tempo. Foi um tempão. Foi um bom E trabalho. ela também coordenou durante um tempo a comissão a comissão de turismo Isso. lá na Fé Comércio, que juntava o trade, Pronto. o Sebrae, a Fé Comércio. Manelina, eu quero muito bem ela também. João Pessoa, a Uma Paraíba. declaração de deve, amor, Manuelina. deve muito a ela. Deve muito a ela. Eu adoro Manuelina. Ô, Hermano, vamos fazer aqui mais um resgate. Você falou do governador João Azevedo, governadores, falou do governador um pouquinho atrás, Maranhão. Na sua opinião, lá atrás, quando vocês começaram essa boa saga aqui da construção do Ouro Branco, quem foram os governadores que pensavam o turismo naquela época, que sonhavam com que a Paraíba poderia ser um destino turístico de destaque no Nordeste e no Brasil? Não, pela questão de justiça, eu não posso também esquecer de um amigo pessoal que foi Ronaldo. Ronaldo se preocupou. Eu cheguei a viajar também com o Ronaldo também para o exterior. Viajei com o Maris também, sempre pensando No turismo, como turismo. Cássio, fomentador da economia. Cássio também. Agora, teve outra pessoa também que a Paraíba deve muito, hoje nós estamos, né, aparecendo aí, foi também o governador Tarcísio Buriti, que naquela época teve a ideia de lançar o polo turístico. Hoje já tem lá 5 equipamentos já em construção. 5. Grandes história- equipamentos. São mais até. A história é interessante. O Tarcísio Buriti fez esse lançamento, distribuiu os lotes, né, que não são os mesmos, né? A vida andou e os interesses também. Mas o governador Milton Cabral, quando assumiu temporariamente, foram 9 meses de governo, fez um lançamento enorme. E eu cheguei aí na Grande Santana e ver a maquete que existia. Ele entusiasmado, porque dentro do projeto existia um campo de golfe, que era o lado refinado de Milton Cabral, demonstrar tal, não sei o quê. E eu, conversando como colunista, entusiasmado. Aí engraçado que o outro dia estava pensando, meu Deus do céu, a vida andou. Foi quando eu comecei como colunista na televisão. Né? Aí a vida andou, eu casei, tive filhos, hoje sou avô. E agora que está está começando. Aí é uma vida, a gente. Toda muito- hora quando falava, quando dizia assim, o governador João Azevedo está fazendo, eu disse, quero ver. Porque Olha. todos os governadores iam fazer, né? Não, Porque eu uma fui o construção repórter, viu, demorada. Rodrigo? Eu fui o repórter que fui com o governador Tarcísio Buriti lá na praia, no Polo, fazer o lançamento. Como jornalista da TV Cabral, que se não me engano, em 87, 86, isso 87. Eu fiz a reportagem, entrevistei o governador Buriti lançando o Polo Turístico. Olha aí, 86, 40 anos praticamente. 40. Aliás, falando no 39 polo anos. turístico, eu queria saber a opinião de Hermano sobre o polo turístico. O polo, veja bem. Você está com o hotel lá? Eu tava com um certo dia lá no meu gabinete, aí chegou Ivan Buriti. Disse, Tagino, o governador quer falar com você. Pois não, vamos lá. Fui lá. Aí o governador disse, Tagino, você, rapaz, é um dos principais hoteleiros da cidade e eu não entendo como é que você não tem uma área
lá no Polo. Está aqui, já reservei um lote para você. O pagamento você é quem vai resolver lá com a Cinepa, com a PBTU e coisa. E foi com isso que eu consegui esse lote lá, certo? Mas diante já da minha idade, já Uhum. pensando em mais devagarzinho, eu terminei não construindo um lote, nada lá. Então tá lá o terreno. Tem Porque faltava infraestrutura, né, Bola? Faltava, Que botavam, roubavam. Botavam. Não teve muito dava- problema. Eu mostrei, eu como presidente da BIH, eu tinha um barco lá em Caboinha, eu mostrei aquela área lá, sem dúvida nenhuma, uns 10 a 12 empresários italianos, franceses, portugueses, argentinos. Chegava aqui, se hospedava, queria falar com o governador, queria interessar na área. Mostrei a várias pessoas, várias. Isso eu fiz esse trabalho de divulgação também. Mas o nosso grupo, realmente, nesse momento, não há nenhuma intenção de construir nada lá. Agora eu vou pela sua experiência. Uma coisa é João Pessoa bombar no turismo. Outra coisa são 5 resorts sendo construídos. Sim. Na sua opinião, João Pessoa suporta Veja 5 bem, resorts? O hóspede de resort, ele nem vem à cidade de João Pessoa, ele fica no hotel 24 horas, certo? Ele usa muita praia lá, muito, certo? Talvez ele venha fazer um city tour por aqui, pela cidade, coisa, mas vai caber muito mais, amigo. Mais do que 5? Mais do que 5, não se dúvida. Que coisa boa, que hoje coisa é, boa hoje é de você. 27 de fevereiro de 2025. Daqui a 5 anos, 6 anos, você vai estar agindo, a Beto tinha razão. A coisa pegou, porque É outro público. O turismo está muito carente de equipamentos. Essa é que é a verdade. O Costa do Sol, em relação ao Cabo João, é completamente diferente. Você está no Costa do Sol, você não sai... Se você quiser comprar um sanduíche uma vez, você tem que sair do hotel, andar não sei quantos quilômetros. Né? A praia é o mar aberto, você não pode nem tomar banho lá com o mar cheio, que é perigoso. Costa do Sol, você está falando de Natal, não é Natal. isso? Já a nossa praia aqui não é assim. É. O nosso litoral não é assim. Olha, Certo? Eu acredito, Vieira. Eu queria só complementar essa pergunta, porque eu fiz também já mirando uma segunda indagação. Nós tivemos a experiência, infelizmente, do Mussulo, né? Sim. O Mussulo teve todos aqueles problemas, Exatamente. mas como resort ele sobreviveria se não tivesse Sobreviveria, tido porque ali foi a questão de mala administração. Essa que é a verdade. gestão. Eu acho Foi que gestão. sim. gestão? Né? Foi Eu gestão. acho que foi também. Olho de- Agora tem uma discussão no turismo também, uma questão da sustentabilidade e do retorno às comunidades em relação aos resorts, porque muita gente acha que o resort ele dá um retorno para o empresário e não dá um retorno para a comunidade. Por exemplo, na África, existem algumas leis que obrigam, por exemplo, que o peixe utilizado na gastronomia seja comprado da comunidade local, certo. que o artesanato seja do povo dali, daquela região. Aí fazem aquele turismo para ver os animais locais, para ver as tribos, enfim, para poder o público das comunidades ter retorno também e ter uma melhora de vida, também melhorar de vida. Esses resorts, será que não corre esse risco de serem muito Não, isolados? Veja assim? bem, inicialmente a gente já restaura o emprego. Que vai ser muito bom, logo, né? ali vai surgir ali 3, 4 mil empregos. E depois é o seguinte, o nosso polo, quando ele estiver pronto, tem negócios, tem lanchonete, tem bar, tem restaurante, tem salão de beleza, tem área para todo desse universo que chegando, que né? vai, exatamente, eu acho que vai chegar, fatalmente vai chegar. Eu acho que ficar dentro do resort o tempo todo, não sei, eu acho que será que as pessoas ficam o tempo todo Chega, assim? porque assim, recebe resort, você não recebe um colar. Nesse colar você tem direito a almoçar. Não, sei eu o quê. sei, Aí a pessoa claro, fica eu já sem querer fiquei, sair, porque mas- toma todas, Toma leva todas. Mas tem sempre Não, existe, é claro, uma respinga, circulada, né? é. Agora, Como? eu pensando aqui em Bola, na trajetória dele, ele falou de João Batista Figueiredo lá em Campina Grande, mas recebeu aqui no Ouro Branco Fernando Collor de Mello. Quando Fernando Collor de Mello veio do exílio em Miami, o primeiro lugar que ele se hospedou foi em João Pessoa e foi no Ouro Branco. Que era amigo, ele era amigo de Josélio, José né? de Paulo Neto. José é o Gondim. Gondim. Josélio Gondim. Aí eu peguei e liguei para
Bola e disse assim, Bola, eu quero um apartamento no andar de Colo. Eu queria ver o cara que ia acontecer no quarto. Aí ele me arranjou e eu ficava no final do corredor olhando assim pra ver quem entrava. Aí via S. Pereira entrando, aí não sei quem entrando, aí eu disse, agora eu vou. Aí fui, ó, entrei lá só pra poder cobrir, né? E correndo pro telefone, mandando Eu botar a recebi nota. ele também em Campina Grande, lá no São João de Campina Grande. Ele foi só no hotel trocar de roupa e coisa, isso. foi para casa de Ronaldo, jantou com o Ronaldo, Isso. aí foi para o Parque do Povo, né? Outra experiência muito interessante minha com bola relativa ao Ouro Branco foi quando eu decidi trazer a Hebe Camargo para fazer um show aqui na Paraíba. Ela, na trajetória dela, de todo sucesso, que Eu todo me lembro mundo daquela sabe, época, né? Era. Ela veio, passou 5 dias aqui. Ela não tinha vindo da Paraíba. Ela tinha vindo quando era na época da rádio, que ela cantava, e passaram-se assim 40 anos, 50, ela veio aqui para esse show. Aí eu disse, Bola, eu quero botar no Ouro Branco. Não quero pôr o Hotel Tambal não, que está muito decaído, não sei o quê. Aí ele disse, olha, tem um andar que ainda não está concluído. Eu vou concluir esse andar para a gente receber. Aí não concluiu todo, né? Mas parte, fez assim uns 5 ou 6 uma apartamentos. suíte grande lá. Uma suíte grande, tal. Aí eu botei uma secretária no corredor e a esposa dele, Penha, chegou e disse, vou fazer os enxovais com fios da não sei de onde, os lençóis. E foi uma onda e ela ficou hospedada lá, tudo decorado. Levei uma arquiteta, uma loja para botar uns móveis, não sei o quê. E Bola, é isso que eu estou querendo falar, era a pessoa, era por seguro de quem promovia. Por isso, a preferência por ir, por tê-lo como parceiro e prestigiá-lo. Sabe, entendia. Comprava né? essas boas, Entendia. comprava A essas boas importância ideias. da sensibilidade. coisa, Que me é. ajudava muito isso aí foi Penha, minha mulher. E ela era amiga de Josildo e tudo que ele queria não pedia a mim, não, ele pedia a ela. Olha, Josildo está precisando de um apartamento, tem 3 apartamentos aí de um pessoal que veio de São Paulo, não sei o que. Pois não, pode, né? Certo? E Fala ela- aí sobre o Josildo um pouquinho, Gera. Você e Bola aí. Não, Josildo foi para as novas gerações, foi um colunista. Primeiro era professor de natação em Campina Grande. Era. E era, isso aqui não tô fazendo nenhuma preferência, nem nada falando do gênero, não. Mas ele era homenzão que as mulheres saíam correndo porque ele atacava. Aí, quando foi numa certa altura, acho que foi uma visão de futuro, né? Que podia, virou gay, né? E um gay afetado, não era do gay, assim, bem, não. Era assim, bem, você fazia as graças e quando bebia era uma coisa. Mas ele conseguia conquistar todo mundo, né? Demais. Era uma pessoa muito querida, era o eterno colunista do Jornal da Paraíba, que em Campina Grande tinha liderança no mercado. Aí fazia uma coluna no jornal DH, que era um jornal semanário aqui em João Pessoa, né? E tinha, onde tivesse uma brecha para botar as colunas do Jô, ele estava lá. Fazia festa todo mês, uma em João Pessoa e outra em Campina Grande. Imagina aí. E durante o grandes mês. festas, não era Grandes pequena festas. não. Eram E famosos. trazendo artistas. Quando Ayrton Senna morreu, quem tinha foto com Ayrton Senna de João Pessoa era Jô, porque Jô em São Paulo encontrou com Ayrton Senna, tirou uma foto, que ele andava sempre com a máquina, né? E essa máquina tem histórias engraçadíssimas, porque para quem ele gostava tinha filme, para quem não gostava, o filme não existia. Tirava 1000 fotos, a pessoa, cadê as fotos? Queimaram, não prestou não. É porque não tinha filme. Então, era uma figura muito querida que era solteiro, né? Solteiro. Vivia entre João Pessoa e Campina Grande. Em Campina ele tinha um apartamento lá no edifício Paloma, parece o nome, se eu não me engano. O Paloma, mas ele gostava mesmo era de ficar hospedado nos hotéis. Aí ele ficava em Campina, no Ouro Branco, no Serrano, que eram os dois. dos Era, dois, os né? dois, Aqui em João Pessoa era o Hotel Tambaú, Ouro Branco. É por isso que Bola fala, o povo era pidão demais. Pedia demais e ele atendia. E aí, quando não ficava no Hotel Paraíba Parts, porque ele chegou a se hospedar. Também. Então, ele fazia festa. Os ambientes desses hotéis onde ele ficava eram ambientes onde ele realizava as festas. Aí colocava em cena para a cidade e para turistas a festa que ele promovia. Exatamente, divulgava tudo, né? Tudo, A tudo. cidade, o hotel. Foto, aí tinha os títulos As que ele dava às empresas, pessoas. o salão né? de beleza, as lanchonetes,
os postos de gasolina. Era né? muito engraçado. Trazia os colunistas da região. Era. Eu fui muitas Era. vezes para a festa em Campina. Era Gerardo Abelho de João Pessoa, J. Pefânio do Rio Grande do Norte, João Alberto de Recife. Recife. Aí quando não trazia o concorrente, né, para poder fazer raiva, porque ele era para fazer raiva. Então era sempre assim, era muito engraçado, porque a gente se ria demais. Aí trazia Tamarcelino, a Pantera da Serra. Tamarcelino é a mãe de Celino Neto, eu né, lembro que dela. era colunista também. Maria E foi ele Rita que da botou, Almeida, foi né? ele que botou esse nome nela. Foi de Pantera, porque existia a Pantera de Minas no Rio de Janeiro, que era Ângela Diniz. Era Ângela Diniz. Que era uma mulher muito badalada, muito bonita. Tamar chegava com exuberância, porque Tamar era linda. Ela era uma mulher linda. Muito bonita. Beijo pra ela, que está aqui. Linda, linda. Muito linda e muito badalada lá. E fazia incursões no colunismo social, contribuindo com o Jornal DH, com as notícias de Campina. Mano, a gente não pode deixar de tratar com você pela sua experiência, pela sua presença no turismo, essas décadas todas da Paraíba, do tema Hotel Tambaú. É impossível não falar com você. É com tristeza, muita tristeza. Você acha que ele vai conseguir ser reaberto? Ele vai ter de volta os anos áureos ou não? Voltará a funcionar. O que é que você acha? Porque segundo eu vejo na imprensa, né, ele foi arrematado, quer dizer, mas já faz bastante tempo que houve essa arrematação. E eu não estou vendo nenhum. Eu passo sempre por lá, não vejo nenhuma mudança nem de porque obra. a questão está na justiça, né? Ainda. Teve uma notícia muito boa agora recentemente, que o ministro do Turismo esteve lá na obra, juntamente com o governador, com o prefeito Cícero e com mais outras autoridades. O arrematante esteve presente também, e me parece que surgiu alguma solução, que estava uma briga de dois arrematantes. Isso. Um do grupo Gaspar, lá de Natal, que é muito bom. Se nós tivéssemos a felicidade do Gaspar encampar e sair, seria muito bom para João Pessoa e para Paraíba. Nós não podemos deixar de ter aquele equipamento, que foi um marco no turismo da Paraíba e de João Pessoa, especialmente. Na história mesmo, uma senhora obra, funcionou muito bem o hotel, todos os serviços. Eu lamento profundamente, como empresário do turismo, e tá vendo aquele equipamento se deteriorando cada dia, certo? Eu acho que as autoridades têm que tomar uma atitude ali. A justiça tem que ajudar. A justiça tem que ser um pouquinho mais célere, exatamente. Né? Certo? Foi isso que o ministro disse, que ia tentar mostrar, claro, os poderes são independentes, mas ele ia tentar conversar com os ministros do Supremo para mostrar que a obra está se deteriorando. Está se acabando. Porque já está na última instância. Eu acho que nesse semestre ainda vai sair a decisão. Tomara, né? A gente tá aqui torcendo para isso. Agora, hermano, eu posso fazer uma pergunta? Pode, todas. Acho que eu estou furando a fila. A gente viu um boom muito grande de turismo em Natal, há um tempo atrás, né? Natal sempre ficou na frente de João Pessoa, Recife também, e a gente era o patinho feio. Agora a gente está ganhando. Inclusive, Natal está bem filmado, né? Tem gente aí dizendo coisa que não devia. Para a ação existe uma reação, né? A gente está acontecendo, eles estão atrás, corram. Mas, assim, o que eu queria que você falasse, eu queria saber tua opinião com a tua experiência, assim, quais são os desafios que João Pessoa deve ter cuidado, deve prestar atenção para não correr o risco desse boom ser só um efeito... bolha, né? Bolha, e depois a coisa não ser tão assim, o que é preciso urgentemente é cuidar do serviço. Natal perdeu muito, porque caiu o serviço, e teve uma coisa em Natal que foi o turismo predador de prostitutas. Sexual. Que chegou a um tempo de vir voo da Finlândia só para... com esse fim. Com essa finalidade. Aconteceu um pouco com Fortaleza, mas Fortaleza já conseguiu consertar. E Rio Grande do Norte não consertou ainda. O polo de lá, as praias lá de Natal, eu tenho alguns amigos lá, hoteleiros, estão sofrendo muito, e ainda não teve recuperação. Eu tenho dito que uma parceria com o Sebrae, com o Sesc,
o Senai. Quer dizer, nós temos que aprimorar o serviço. Isso passa por capacitação da mão de obra, né? Perfeitamente. E a gente sai numa vantagem muito grande em João Pessoa, na Paraíba, porque nós temos o FEComércio, Senai, Senac, Que é muito funcionando ativo, né? É plenamente. verdade. E que o Marconi faz um grande trabalho gênio, né? fantástico. Marconi Eu Medeiros. sou fã dele, sou amigo dele. Ele tem levado realmente. Eu tive lá agora foi na sua posse. A posse foi eu na fiquei posse com a encantado com o que eu vi lá. Tá uma obra gigantesca. Lindo a escola de hotelaria, a escola de gastronomia, todo o coquetel foi feito pelos alunos de gastronomia. Exatamente. Tá perfeito, Maravilha, não foi? perfeito. Aquele é um equipamento que enobrece realmente a Paraíba. verdade. Eu estive no Senac, no centro de João Pessoa, agora 2 semanas atrás, e a estrutura é tá toda renovada, sensacional. inclusive. As salas, todas informatizadas com tecnologia, sala de aula para o cabeleireiro, para garçom, para Agora, todo tipo de serviço. Tudo viu, limpo, Gera? né, Gera? O desafio que a Abraged tem assento e às vezes eu participo quando o presidente não podia, principalmente na gestão de Abelardo, que ele era muito ocupado, dos conselhos, né? Conselho estadual e conselho municipal. E na última reunião foi até discutido isso. A questão a prefeitura, o estado e os 5S, eles oferecem cursos Perfeito. de capacitação para os funcionários da rede turística. Só que eles trabalham na escala 6x1. Então, eles não têm tempo de fazer os treinamentos, as capacitações. Então, é uma situação meio complicada, porque a hotelaria vai ter que criar um jeito, Uma saída. uma né? saída, porque também não quer dispensar do trabalho. Aí é complicado. O que é que falta para poder esse serviço ser melhorado? Salário? Não só o salário. Capacitação. Estudo, capacitação. Porque ele não, Capacitação. o funcionário que trabalha 6 dias e folga 1, no dia que ele está em casa, ele não vai para aula. Ele não tem tempo, Vai tem falar, como, né? hein? Ele Vai vai, tomar uma cervejinha eu no acho que bar, ele no- vai ficar com a família, ele vai lavar a roupa, porque ele não tem funcionário em casa, ele vai fazer a feira, porque ele não tem empregado em casa. Vai fazer um Ele lazerzinho. pode até falar, porque eu acho que ele está no direito dele também. Vai jogar uma peladinha, vai pro futebol, vai pra Agora, praia. ele não vai. Então, assim, eu acho que ele tem que estudar no horário do trabalho, porque aquilo é um investimento do hoteleiro e do empregado Mas também. para isso precisa existir uma conscientização do E tem que empresariado, ser, que sempre foi muito não é castigado. fácil, né? A verdade é essa, né? Porque, por exemplo, na época de Bola, o empreender era muito mais difícil ainda, Era porque demais. não existia infraestrutura alguma. Né? Tudo dependia de... Aí por isso que E a hoje gente não. ia, E hoje tem recursos. a gente ia numa reunião com os empresários, eu escutei isso, parece que estou vendo agora. E não vou dizer quem, para poder a gente ter as sensibilidades que a gente não sabe mais como são, né? Mas dizia, mas o governo tem que fazer, o governo tem que trazer. E eu ficava irritado, eu disse, mas será que é o governo que tem que fazer tudo? Porque a gente não sabe da luta do lado de cá, né? A luta do lado de cá era abrir o negócio, montar o negócio, formar a mão de obra, Não, e receber, a tributação comprar, altíssima, fazer né? a propaganda do estado do Mão de destino. obra difícil. Difícil. E ainda chegar a bancar Isso a os gente pidões sabe, que chegava pedindo, porque ele está falando aqui de quem contribuía de uma forma assim muito incipiente, mas os grandes chegam, você tem que fazer, você tem que fazer, e aí você fica intimidado enquanto empresário, um governador, por exemplo, dizer que tem que ter, porque aí você se intimida. Eu acredito muito Agora, bem. com o crescimento do turismo, por exemplo, a hotelaria vai ter que ter profissionais que falem línguas, vai ter um profissional da hotelaria mais qualificado. Mas hoje isso já melhorou demais. Uhum. Esse funcionário que fala línguas, sabe? Já existe uma mentalidade, ele já começa já na faculdade, certo? Isso melhorou muito. E os cursos de Universidade Também, de Turismo que melhoraram esse exatamente, isso já melhorou muito, muito. Que bom. E eu acredito, não só o governador, o governo como um todo, né? Para realmente fazer com que esse funcionário seja qualificado. Porque esse turista que vem do exterior, ele é muito exigente.
Ele morando na Europa, lá ele tem tudo na hora, direitinho, tudo, né? E o garçom para chegar, para servir, até para servir, se ele não for qualificado, aquele equipamento vai sofrer Está restrições. fadado a Exatamente. momentos difíceis. Mas eu acredito que isso aí nós vamos consertar isso aí. O segredo do turismo é o turista se sentir atraído e voltar novamente? Sem dúvida. Eu vou lhe dar aqui uma opinião. Eu tenho conversado com muitos turistas que eu estou muito na praia, estou de férias. E a minha cadeira, as minhas cadeiras eu boto logo cedo, porque senão não tem mais vaga. É vizinho ao bar, o restaurante gigante do mar. E quando eu chego lá, às vezes está tomada as cadeiras. Eu chego, não, pode ficar. Eu sou de onde? Sou de Uberaba, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo. Eu vi aqui essas cadeiras, não, e tá gostando. Aí eu entro num papo, né? Curioso, né? Tá gostando? Rapaz, estou gostando. Olha, eu estive aqui já 2 vezes, certo? Vim uma vez um bilhete, fazia 5 dias em Recife e 2 em João Pessoa. Vim a segunda vez, mas não, eu quero agora os 7 dias em João Pessoa. Maravilha. Alguns aposentados, situação boa, já estão alugando apartamento aqui em João Pessoa, já estão comprando. Isso não é uma só pessoa, não, são várias pessoas. Verdade. Isso é Isso real. O índice das imobiliárias mostra isso. Eu tenho aqui, Olha, temos dados. onde foi que eu anotei aqui? De pessoas que estão vindo para cá, né? Exatamente. Tem outro fator também. Nós estamos hoje de mãos dadas hoje com a Azul. A Azul, inclusive, contratou recentemente Ruth Avelino. De Avelino, Então, a Azul gestora de é uma das políticas empresas, públicas. não é só a única, mas ela tem se dedicado muito, tem destinado muito voo para João Pessoa. Inclusive do interior de Goiás, certo? Que o goiano vem É muito. o grande ponto emissor. pra gente, né? Exatamente. Então, a Azul está merecendo nossos aplausos. Eu conheço muito pessoal de todas as empresas, tanto da Gol como das outras empresas, mas a Azul está merecendo assim, uma atenção muito especial. Pelos investimentos aqui. Exatamente. Maravilha. Olha aí. Não é? Que história do turismo bem interessante que você viveu dessas décadas todas que você não contou ainda aqui pra gente. Rapaz, História interessantíssima. Eu estou hoje com 88 anos, Não há quem diga. certo? Então, eu fiz muita amizade no turismo, mas muita mesmo. Foi uma coisa que me engrandeceu muito, certo? Como eu viajei muito, fiz boas amizades, e você faz amizade viajando. Muito. É na mesa de um restaurante, do hotel, você vai tomar um café da manhã ou vai almoçar. Isso, para mim, me engrandeceu muito. Eu sou muito feliz em ter grandes amigos por onde eu passei. Porque, modesta parte, eu até sei fazer amizade, certo? Mas quem me ajudou muito ao longo desses anos também foi Penha, também a minha mulher. Que ela gostava muito de viajar, gostava muito de sair, me acompanhava sempre. Nós fizemos congresso com a PBTU, com o sindicato, com tudo junto, porque se for só a iniciativa privada, não tem o êxito. Tem que ter Justiça tá se todo mundo faça unido, a esses governadores que eu citei aqui, todos eles pegavam a PBTU, juntava com a Abrajet, juntava com os empresários e fazia eventos. Nós fizemos em Lisboa, fizemos na Alemanha, fizemos na Argentina, fizemos na Colômbia, fizemos no Chile, certo? E hoje que nós estamos vivendo isso aqui hoje é graças realmente a uma sementezinha que foi plantada lá atrás, certo? Agora, nós estamos correndo um risco, nós temos que melhorar o serviço do frentista lá de gasolina, o cara do motel, o cara da lanchonete, da padaria. Aqui tem uma empresa aqui que me enche assim, eu vou lá diariamente, é a panificadora Bonfim, certo? Porque eu sou amigo do dono, certo? E lá o serviço que ele presta é uma coisa até especial. Aqui É nós temos diferenciado. umas empresas muito, muito queridas que trabalham com gosto, né? Parece que Perfeito. tem tanto que a Abrajet tem a premiação que é para isso, né? Aham. Eu fui point. a uma pizzaria ontem lá no Bessa, com minha neta e minha esposa, filha, e uma pizzaria onde eu fiquei impressionado com a qualidade do serviço. Garçom excepcionalmente agradável. Então você volta
Comida A gente se deliciosa, surpreende, um garçom né? agradável. Aqui tem uma Atende a bem. tratoria de origem. Sim. É uma coisa É. fantástica. Esses nomes Aliás, têm a que ser ditos gastronomia mesmo, né? daqui. Melhorou muito. A gastronomia muito. daqui tá. Que era outra tá coisa, muito impressionando difícil era a Recife. gastronomia em João Pessoa, porque você tinha até os hotéis, mas não tinha para onde as pessoas irem. É Perfeito, verdade, hoje a não. gastronomia que tá um Hoje é escândalo. uma guerra, né? Salão de beleza. É. Nós temos cada salão de beleza aí que não deve nada aos grandes centros. Não, é verdade. Fantástica. Creperias, É. lanchonetes. Nós verdade. progredimos muito. Muito, Progredimos mas melhoramos muito. Então, hoje fazer turismo, quer dizer, trazer o turista, tem hotel e tem o que ele fazer, né? Porque tem Diferente do seu hóspede tempo. que não quer ficar no hotel. Ele quer sair do hotel. É. Não quer usar o restaurante, não quer usar, ele quer conhecer. Ah, Quer conhecer. Quer passear. Exato, Conhecer, quer passear. andar. Quer passear. Nossas belezas naturais são realmente fantásticas. Você, Fantástica. como Fantástica. paraibano, Bola é prefeito de Areia Vermelha, já tem várias gestões. nosso Adoro. litoral é lindo, né? Nosso Lindo, litoral, a lindo, serra, né? lindo. Eu fico Ele é também. campinense. Agora ele é funcionário da praia. Eu fico feliz quando eu vejo Areia, Bananeiras, essas outras cidades que estão despontando aí no turismo, mostrando que João Pessoa tem realmente um turismo, O né? nosso interior está crescendo também. Tá fantástico. Mas muito. fantástico. O que é incrível, né? Porque quem imaginava que João Pois Pessoa é. não acontecia, como era que Como é que ia acontecer acontecer? o Cariri, ou, por exemplo, Bananeiras. Eu acho Banana. até que o interior começou até antes. Sabia? Eu acho que não, viu, Rosa? Eu acho que não. Eu acho porque, que não. Porque tem tanta coisa bonita Tem. e boa no É. interior há tanto tempo, Vieira. Mas como Agora é turista, pouco, né? pouco. Aquela pousada do Pai Mateus é uma coisa linda. É. E ela é muito fantástico. antiga, Aquele lugar né? é fantástico. É, Né? Mas Matheus é. tem uma energia que Araruna tem transcende pousadas tudo. Também. excelentes, né? Aquela Espaço da Pedra é um escândalo. O fenômeno que está acontecendo em João Pessoa, eu sempre estou dizendo isso, na Paraíba, Souza, os empresários lá estão se reunindo, estão traçando um novo momento para o turismo da região. Souza tá E é demais. impressionante como tem coisas acontecendo lá E na como área. tem- E como tem atrativo a partir do Parque dos Dinossauros, que Pois é uma sensação, né? Vinícolas, sensação. dos moldes das vinícolas do Vale do São Francisco. exatamente. É algo fantástico. Eu acho que nosso estado E tem uma história riquíssima, né? Mas é como o Bola está falando. É um trabalho que vem sendo feito há muito Há muitos tempo. anos, E com esse momento é bom que as coisas começaram a confluir, aí foi verdade. consolidado, né? Bola, então vamos fazer o seguinte, vamos terminar, eu vou terminar reafirmando o que eu disse, que não poderia ter uma pessoa melhor para você para estrear o nosso Simbora Paraíba. Quantas histórias lindas e maravilhosas foram contadas por você. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, pela sua perseverança, coragem, porque, Gera, não é coragem construir um prédio como ele construiu do Ouro Branco. Naquela época, João Pessoa não tinha turista. Não é O coragem. menino, ele foi coragem, hercúlea. Hercúlea. Então, Hercúlea. assim, você... E ele fez as coisas simultâneas. Imagina um O empresário. Paraíba Palace. Pois é. comprar o Paraíba Sair de Campina, ele não saiu com uma E eu mão na esqueci frente e de outra falar atrás, sobre saiu Ouro muito Branco, abastado. Maceió. Sim, porque teve Maceió. Teve Maceió também, né? Então, sair de Campina Grande com a força e a vontade, peito, querendo construir histórias, né, boas histórias, vir para João Pessoa, construir um equipamento maravilhoso, num lugar, num ponto incrível, investir no centro histórico, Isso. comprando um equipamento Que estava dificílimo, É caindo. verdade. Incursionar no turismo regional, porque ele foi para Maceió, né? Ele teve o Ouro Branco Maceió, que também pegou Maceió numa época Também. áurea, né? Era numa época áurea, porque foi quando Maceió explodiu, verdade. mais ou menos na época de Collor, Primeiro né? daqui a gente aqui. Foi bem antes, antes. bem antes. Bem antes. Então, é um homem valoroso que construiu história, deixou legados e está aqui junto da gente, olhando para as câmeras e contando histórias reais. Eu acho que a gente deu uma boa Pois contribuição não, aqui para as Gera, pessoas você acertou. entenderem, né? Nós pedimos a sugestão, o Gerardo disse, Olha, é ele. Mas foi inegavelmente- fantástico, fantástico. Inegavelmente, eu me sinto assim muito honrado de estar aqui participando de vocês, que eu tenho amizade com todos vocês. E falar sobre o turismo é uma coisa que me engrandece. Eu adoro o turismo, adoro. Me identifiquei demais. Então estar participando aqui desse primeiro programa, estarei sempre à disposição de vocês, qualquer que Obrigado. precisar.
Deixa lá chamar, né? Você está entendendo, né? Então, minha gente, meu abraço bem grande para vocês. Obrigada. E vamos continuar de mãos dadas. Bolinha, empresa aqui, mão privada, dada com a Abrajet. empresa privada. Todos e juntos os- fazendo a Paraíba. e os jornalistas. Parabéns. né? Eu ainda quero ouvir mais um pouquinho, você e Rosa, pra gente arrematar aqui esse programa. A gente tem que arrematar de alguma maneira com Rosa mais... vai falando, eu vou ali para poder acalmar o telefone que não é meu, eu vou saber de quem é, Deve eu ser acho o que é meu. o seu, né? É. Aí, parou. É. Não, Voltou. Mas deixa lá, Voltou. ele vai deixa lá. continuar chamando. Vai, Verinha. Verinha. Rosa, vamos lá, Rosinha. Rosa, porque é o seguinte, olha, o podcast hoje é algo sensacional, sabe? Então, se ele estiver rendendo, ele pode passar de 1 hora, se ele estiver rendendo, ele pode passar um pouquinho mais. Quando a conversa é boa, você não deixa de escutar. Dizia Martinho Moreira Franco, numa certa ocasião, estava eu, Astrid e Abelardo numa televisão daqui, que eu não me lembro qual foi, dando uma entrevista e falando das vivências da gente no mundo social. Aí ele disse que não conseguia tirar os olhos da televisão, porque era tanta história que ele sabia, que ele tinha participado e queria ver. É mais ou menos isso aqui. isso, É isso que ele esse tá o vivendo. espírito. Mostrar a construção de uma estrutura de desenvolvimento que está vivendo um momento espetacular. A gente vê isso nas ruas e a gente com as pessoas que são os pilares, né? Que foram eles, né? As pessoas que desbravaram esse caminho, que estão aqui conosco ainda, podendo trazer esse depoimento ao vivo para as pessoas entenderem como Verdade. foi luta. Porque foi luta. Porque não só foi bonança, né? Muita noite de sono. né? Sem saber Rosa, como pagar. Você, Rosa. Então, eu acho que a nossa missão como jornalistas é exatamente resgatar histórias. Nós somos contadores de histórias, né, Isso, Gera e isso. Vieira? E mostrar às pessoas que têm valor, não deixar elas caírem no esquecimento. Perfeito. E valorizar quem trabalhou duro e mostrar que as coisas que estão aí tiveram início lá atrás. Teve um monte de gente E que não é nada fácil, que né? não é Nada fácil, não é fácil. Não é? E que isso é resultado do trabalho de muita gente. E eu acho que a missão da gente, né, Vieira, aqui nesse podcast, Simbora Paraíba, é Bora, essa. Paraíba. Depois vamos embora. Vamos embora. Eu vou só registrar aqui no final a alegria dessa parceria com a Dr. Play. Isso. Essa parceria que nos abraçou. A Dr. Play é um lugar fantástico. Desde a primeira vez que eu conheci, que a gente pensou no podcast, buscamos assim, tinha outras alternativas, mas eu dizia, não, eu quero que seja com a Dr. Play. Porque, olha, Dr. Play, o que é que ela foca? Qualidade sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. É o turismo. Sinônimo de Ninguém faz turismo sem isso. É isso, né? Então, assim, eu estou muito feliz e esse podcast vai ter, assim, uma vida longa, se Deus quiser. A gente vai trazer informações sobre o turismo, sobre a importância desse setor estratégico para o desenvolvimento do nosso estado, né? E a gente vai terminar junto dizendo, vamos dizer o nome do programa, 1, 2, 3, Simbora, Paraíba!